sou valente. É isso, Senhor Deus. Nós somos naturalmente, mas nós seguimos em direção ao Senhor, ó Pai. Somos valentes. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa, mas quem está em Cristo não é confundido. Tem olhos ungidos para ver realmente tudo que se passa. Pecado mata, vivo em vitória, pois de Deus sou filho. Sou escolhido naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Ó Deus, nós somos valentes, ó Pai, porque nós vivemos, Deus, na força do Senhor, ó Deus. Aleluia, Senhor. Pai amado, entramos em Tua presença, Senhor. Nós entramos agora, Pai, porque nós vamos receber a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. E como nós temos aprendido, ó Pai, que nós não possamos ser só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa vir aos nossos corações e nos impactar, Senhor Jesus. Usa o pastor, ó Pai, que nós possamos estar, ó Pai, disposto a aprender e praticar a Tua palavra, Senhor. Eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Podeis assentar. Queridos, quero lembrar os irmãos que domingo passado nós fizemos... aqui nós demos a oportunidade para os irmãos trazerem ofertas para o projeto missionário de Junta Missões Mundiais. E se alguém trouxe a sua oferta hoje, fique à vontade para estar colocando no gasofilácio, tá bom? E eu quero falar com você nesta noite a palavra de Deus no livro de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Enquanto você vai preparando, nós vamos estar orando pelas nossas crianças. Olha que bênção, que bênção. E eu gostaria que a irmã Pamela fosse junto com a irmã Marta para ajudar lá a ligar o computador. Já está tudo prontinho, é só pular para funcionar, tá? Quantas crianças lindas do Senhor Jesus. Criança até 9 anos pode ir junto com a irmã Marta hoje, viu? Depois vocês voltam, tá? Pode ir todo mundo junto com a irmã Marta. Vamos orar, igreja, estende as suas mãos sobre essas joias, sobre essa raridade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos colocando as crianças, o ministério infantil, diante do Teu trono e pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre a vida das nossas crianças. E, ó Deus, abençoa, use as tias. E, ó Deus, que as nossas crianças possam ser impactadas pelo amor de Jesus e pelo poder da salvação de Jesus. Esteja transformando, abençoando essas criancinhas e as tias que ministram sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para lá, todo mundo lá para a salinha junto com a tia, tá? Queridos, nesta noite eu quero falar com você. Nós aprendemos no seminário. Davi, vamos lá, querido, vamos rapidão, vamos lá. Nós aprendemos no seminário que o tema do ano tem que ser focado, tem que ser focalizado, tem que ser citado por todos os departamentos da igreja, inclusive na salinha das crianças. E a irmã Marta já sabe, o Ministério dos Jovens já sabe disso. Então, eu vou praticar aqui hoje também esse propósito. Tempo de semear a palavra da salvação. E meu amado, meu querido irmão,
esta palavra que você vai ver hoje está tendo base o texto de João, capítulo 14, versículo 12, versão RA, revista e atualizada, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amada igreja, o texto de hoje nos leva a refletir sobre como ser extraordinário. Eu comecei a mensagem da abertura desse culto dizendo que todos nós sonhamos em ser extraordinário. Os nossos pais, com certeza, meu pai e minha mãe, desejou que eu fosse uma pessoa extraordinária. O nosso Deus deseja que cada um de nós sejamos pessoas extraordinárias. E Jesus afirmou que quem crê nele faz também as obras que ele fazia, as obras que ele fez, e faria outras obras maior que as que ele fez neste mundo. Portanto, meu querido, eu quero declarar para você, essa revelação de Deus é algo fantástico. Significa que nós podemos fazer algo, coisas extraordinárias, tanto na nossa vida secular, como também na nossa vida cotidiana. E queridos, Deus tem um projeto para minha, para a sua vida, para cada um de nós sermos extraordinários. E eu não estou vendo o Tiago, eu quero o Tiago aqui na frente, rapidão, Tiago. Irmão Tiago, bem rápido. Irmãos, o segredo é saber usar o nome de Jesus. O segredo é saber viver pela direção de Jesus. Então, você pode ser uma pessoa extraordinária. Você pode ter muito sucesso. Agora, o que é ser extraordinário? Queridos, o dicionário online da linguagem portuguesa diz que ser extraordinário são pessoas que não se adequam, são pessoas que não se acomodam em ser normal, em ser uma pessoa ordinária, que parece uma palavra ruim, mas é um elogio. Pessoa ordinária é uma pessoa que está na ordem. O sargento chega e fala, soldado ordinário, o soldado ordinário faz continência e dá um sorriso, porque ser ordinário significa, eu sou um soldado comum, mas eu tenho as minhas coisas em ordem. E queridos, o segredo principal para sermos extraordinários não é que você nasceu para ser extraordinário, é que você precisa primar por ser extraordinário. E nós temos aqui o irmão que tem um testemunho para passar para nós nesta noite. Ele passou esse testemunho ontem à noite, foi muito lindo, e eu gostaria que ele repetisse o testemunho para nós hoje. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Irmãos, eu passei por esse testemunho sexta-feira passada, no final de semana passado. Conversei com o pastor, falei, pastor, eu tenho que dar esse testemunho na igreja. E como semana passada foi a irmã de missões, né, que tinha que dar um grande recado para a igreja, aí ia estender muito tempo. Aí ele pediu para que eu possa passar esse final de semana agora. Aí ontem eu dei testemunho para os jovens, eu achei que era bem importante para os jovens. Aí o pastor gostou, falou, Tiago, amanhã você vai dar esse testemunho de novo. Eu falei, pastor, tá bom. Aí, pois é. O que aconteceu? Sexta-feira passada eu vim para um ensaio com um grupo de louvor dos jovens. E Deus toda hora estava falando comigo no meu coração, Tiago,
Você tem que ir para a fazenda, orar pela sua tia. Eu tenho uma tia que mora perto aqui da cidade, na fazenda. E eu, com aquilo na cabeça, falei, mas será que Deus está querendo me usar, gente? É uma felicidade imensa para quem Deus usa, para quem é usado por Deus pela primeira vez. É uma coisa que não tem explicação. Eu falei, mas vamos ver, né? Saí daqui do ensaio, fui para casa, cheguei lá, contei pro meu pai. Pai, Deus está falando que eu tenho que ir lá na fazenda orar pela tia. Aí ele, então vai, ué. Mas o senhor vai comigo? Não, não vou, não posso. Tem que trabalhar amanhã. Eu falei, vixe, eu ir sozinho. E não, mas eu vou. Peguei, dormi tranquilo, orei bastante naquela noite, perguntando para Deus se era aquilo mesmo que Ele queria que eu fizesse, que eu não tinha certeza. No outro dia, sábado de manhã, às 6 horas da manhã, eu levantei. E aquela coisa na minha cabeça, parecia que tinha uma voz falando, Tiago, você tem que ir para a fazenda orar pela sua tia. Acordei meu pai, que ele estava dormindo. Falei, pai, estou indo para a fazenda agora. Só coloquei uma roupa, peguei e fui embora. Cheguei lá, com uma grande desconfiança no coração, com medo de falar para minha tia, porque minha família são todos do mundo, todos bebem, todos só cometem pecado. Eu fiquei com medo de ser mal recebido, né? Cheguei e falei, tia, vi almoçar. Ela falou, não, você não veio à toa. A hora que eu vi você lá na porteira, eu já sabia que você não estava vindo aqui à toa. Você veio aqui para fazer alguma coisa, que você nunca vem. Não, tia, vim almoçar com a senhora hoje. É sábado, né? Aí ela, tá bom. Conversa, tal, cumprimentei todo mundo. Aí fui para a cozinha, ela estava cozinhando, falei, tia, como que tá a vida da senhora? Ela me respondeu, eu falei, tia, tá boa, mas não tá. Eu falei, por quê? Tá, mas não tá. Porque ontem à noite, justo na sexta-feira que eu estava aqui na igreja, ontem à noite eu tive um sonho muito esquisito. Foi, mas que sonho é esse, tia? Não, eu sonhei com um demônio. Deus me livre, né? Já até me arrepiei na hora. Ela, não, eu sonhei com um demônio. Ele vinha num cavalo preto e eu estava num campo andando. E ele vinha num cavalo preto, todo saindo no fogo, cheio de chifre, uma coisa que você não tem noção de que pode existir uma coisa mais feia do que aquilo. Aí eu já comecei a me arrepiar e já comecei a querer chorar também. Eu não sou farto de chorar, mas nessa hora foi difícil. Falei pra ela, tia, e aí? E a saúde da senhora, como que tá? Ela, fiz uns exames semana passada e esses exames deu muitas alterações, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que fazer outro exame e já vamos marcar a cirurgia. Feitinho, então agora eu vou contar pra senhora uma coisa. Ela, o que, meu filho? Eu falei, eu vim aqui, mas eu não vim à toa, igual a senhora falou. Eu vim aqui para orar para a senhora. Jesus, Deus estava falando comigo ontem, sexta-feira, justo o dia que a senhora sonhou, estava falando comigo que eu tinha que vir orar para a senhora. Ela já se arrepiou e falou, não, para de falar isso que eu estou ficando com medo. Eu falei, não, é sério mesmo. Eu falei, a senhora pode orar comigo? Sim, posso. Ela acredita muito, só que é católica. Ela, mas não tem problema, meu filho? Eu falei, não. Só que a senhora tem que crer em Deus, não em outras coisas. Se a senhora crendo em Deus, tudo vai dar certo. Ah, tá bom. Chamei ela e meu tio para dentro de um quarto, após o almoço. Orei. Falei, tia, mas primeiro a senhora traz os exames da senhora que deu alteração, que eu quero orar por eles. E se a senhora tiver fé, se a senhora acreditar, tudo isso vai mudar. Deus vai curar a senhora vai voltar para casa, não vai nem precisar de fazer cirurgia. E ela chamou meu tio também, meu tio sentou, eu orei primeiro para Deus ungir minhas mãos, ungir eu, porque falei, Senhor, já que o Senhor me mandou até aqui, unge então a minha palavra, me dê a palavra da salvação, unge minhas mãos, para que quando eu tocar naqueles exames, tocar a cabeça dela, na cabeça do esposo dela, que saia toda a amarração de Satanás aqui. E na minha oração ela já começou a chorar, já começou a se manifestar. Aí eu falei, tia, agora eu vou ler a Bíblia para a senhora. Aí eu tinha deixado a Bíblia no carro. Falei, tia, eu vou buscar a Bíblia. A senhora vê que eu não tô mentindo para a senhora, que eu vim aqui para orar. Tinha irmão, tinha tio sentado na área. A hora que eu peguei a Bíblia no carro, ele vinha vindo para dentro da casa, eles olharam para mim e falaram, ó, o pastor tá vindo ali, vai fazer uma missa pra gente agora. Foi,
Meu Deus. Além de vocês errar, falar que o pastor vai fazer missa, vocês não sabem o que vocês estão falando. Entrei para dentro do quarto, li alguns versículos da Bíblia, poucos que eu conheço, li com ela, expliquei para ela o que estava falando. O primeiro versículo que eu li com ela foi João 8:51, que fala: em verdade, quem guardar a minha palavra não proverá da morte. Eu acho que é uma coisa assim, né, pastor? Aí eu expliquei para ela por que aquilo. Orei muito naqueles exames, orei por ela, orei pela casa, pela fazenda. E disse: se a senhora crê, está tudo em suas mãos agora. Se a senhora crê e acreditar, Deus vai curar a senhora para a glória e honra do Senhor. E eu vou chegar amanhã na igreja, que é domingo, no culto de adoração, e vou dar esse testemunho do que aconteceu para a igreja toda. Ela chorou. Eu estou jejuando todo dia, estou orando todo dia, não estou esquecendo dela hora nenhuma. Estou ligando para ela pelo telefone, conversando com ela, orando com ela. E o que eu tenho para falar para vocês, irmãos, é que nós temos que acreditar que como Deus me usou, Ele pode usar a cada um de vocês também. Principalmente os jovens, aqueles que estão com o pé no mundo, outro lá fora. Eu não sou santo, não estou aqui para me vangloriar de nada disso. Estou aqui porque eu me senti que eu tinha que dar esse testemunho. Dei ontem para os jovens, o pastor pediu para que eu pudesse dar esse testemunho hoje de novo. Então, crê na palavra do Senhor, busque a unção de Deus, busque estar mais perto, mais próximo dele, busque estar mesmo em comunhão com Deus, porque só Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Amém? Antes de aplaudir Jesus, quero convidar você para orar. Pode ficar aqui, irmão. Quero te ajudar nesse ministério. Esse rapaz tem um chamado para ser pastor. Não importa se ele vai fazer seminário, mas ele vai cuidar do rebanho de Deus, começando com pequenos grupos, líderes de célula. Mas como a tia dele está com exames prontos para ser avaliado e outros para ser feitos. Então vamos orar, a igreja, sentado do jeito que você está, e vamos pedir a manifestação de Deus sobre a vida da tia do nosso irmão Tiago. Papai querido, em nome de Jesus, o teu servo já profetizou a cura da tia dele, ó Deus. E neste momento, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a igreja do Senhor, nós colocamos a vida desta mulher diante do teu trono e honra o teu nome, Senhor. Porque foi em nome de Jesus que ele ministrou sobre a vida da tia dele. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que ela venha ser. Eu creio que ela já está curada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos já pela cura. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, vamos aplaudir agora Jesus. Glória a Deus. Eu acabei de dizer para você que extraordinário são pessoas que não se adequam ao costume geral do ordinário. São pessoas que realizam as coisas excepcionais. São pessoas que chegam ao máximo, ao extremo de seu potencial. Mas o que é ser ordinário? É simplesmente ser normal. É ser alguém que está na média. Se a média é 10, a pessoa não chega a tirar 10, mas passou acima de 6, é normal. É considerado uma pessoa na média. Então, queridos, extraordinário significa fazer coisas esquisitas, ter uma força extraordinária. Mas ser ordinário significa ser simplesmente ordinário. Embora algumas pessoas chegam a dizer, até psicólogos, cientistas, pensam que ser extraordinário é algo relacionado ao nascimento. Mas na realidade, querido, nem tem nada a ver com o nascimento e oportunidade. O cotidiano prova que são as ações, que são as dedicações, é que faz surgir
Ronaldinho Gaúcho, o grande corredor do Brasil, como que chamava aquele rapaz que ganhava todas? Não, corredor de automóvel. Ayrton Senna. Irmãos, só tinha para ele segundo lugar quando ele queria. Mas acontece o seguinte, amados, nós aprendemos no dia a dia que eu preciso dedicar, eu tenho que fazer de tudo, dar de tudo para que eu possa conseguir ser extraordinário no meu trabalho, ser extraordinário na minha vida espiritual, ser extraordinário no cotidiano, no mundo secular e no mundo espiritual. Vem a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para ser extraordinário? Irmãos, a palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos, repleta de revelações, de ações e exemplos de homens e mulheres, que se nós praticarmos, nós seremos também pessoas extraordinárias. Nessa mensagem de hoje, nós vamos ver 3 princípios que nos ajudam, nos vai iluminar para que possamos ser extraordinários. O primeiro princípio para ser extraordinário é ter uma fé extraordinária. Queridos, quantos homens e mulheres de Deus, cheios de uma fé extraordinária, realizaram obras extraordinárias no reino de Deus. Queridos, ver o mar vermelho abrindo, através de um simples toque de um cajado, isso foi o que aconteceu na vida de Moisés. E, queridos, Deus usou profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, homens e mulheres no passado. Deus tem usado pessoas poderosamente, de uma maneira sobrenatural, para realizar coisas sobrenaturais, e não é diferente no dia de hoje. Deus tem uma obra extraordinária para ser realizada através de você. Deus tem uma bênção extraordinária sobre a sua vida. E o primeiro princípio, é preciso que você tenha uma fé extraordinária. Queridos, o pastor Lucinho Barreto pegou sobre esse tema, bem diferente dessa mensagem. Eu não ouvi toda a mensagem do pastor Lucinho Barreto. Mas acontece o seguinte, que a palavra de Deus é a fonte de orientação para que nós realmente possamos ser pessoas vencedoras, pessoas que não aceitamos o segundo ou terceiro lugar. Medalha de prata e medalha de bronze não é para o povo de Deus. A medalha do povo de Deus é a medalha de ouro, a coroa reservada para a família de Deus. Mas aqui neste mundo, queridos, nós somos o melhor. Muitos pastores falam, nós temos que ser o melhor. Meu querido, se você já teve uma experiência com o sobrenatural de Deus, você é o maior. Você é extraordinário, você é tremendo, você é poderoso. Amém? Queridos, quando nós lemos lá em João 14:12, quando Jesus afirma dizendo, quem crê em mim fará coisas extraordinárias. Para realizar coisas extraordinárias, irmãos, nós precisamos ter uma fé. Isso significa ter uma confiança incomum, uma confiança extraordinária em Deus, por meio da mediação da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo é conhecido como uma das pessoas extraordinárias nos ensinamentos da palavra de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Queridos, para tomarmos posse de uma vida extraordinária, o primeiro princípio é esse: ter a mediação da nossa fé por meio de Jesus Cristo no Deus Todo-Poderoso. E ainda, meu querido, a lição que eu recebo é que através de Jesus Cristo, é que nós passamos a confiar,
é que nós passamos a depender totalmente da graça, da misericórdia e do poder de Deus operando na nossa casa, operando na nossa vida, operando na vida da nossa família, para que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família possam receber coisas extraordinárias e fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus nesse mundo em que nós vivemos. Queridos, nós temos na palavra de Deus, Lucas capítulo 5, versículo 5. A irmã Soledade gosta muito desse texto, e ela fala: se você já está cansado, lance a rede a segunda vez. Queridos, aqui esse texto está revelando que sobre a palavra de Cristo, sobre a confiança na mensagem de Cristo, Pedro lançou a rede a segunda vez. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, e o versículo 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Queridos, que pesca extraordinária, que bênção tremenda. Queridos, olha, nós temos um homem chamado Jacó, que trabalhou para o seu sogro chamado Labão, e aquele homem tinha uma fé, tinha uma confiança tremenda no poder de Deus, e o seu patrão mudava o seu salário. Ele falava: se as cabras parir, cabritas, ovelhas manchadas, elas serão suas. Ele simplesmente cascava as varinhas de lado e orava, e só paria. Sabe o resultado? Se transformou mais rico do que o seu patrão. Queridos, quando eles lançaram a rede sobre a palavra de Jesus, apanharam grande quantidade. E hoje, meu querido, para você tomar posse de milagre, para você tomar posse de bênção, para você realmente ver chuva caindo no Nordeste, não foi porque eu orei, mas porque eu criei, eu clamei, eu pedi, eu chorei na presença de Deus, e também transmiti uma mensagem ao vivo pelo Facebook, orando pelo Nordeste. Na quinta-feira caiu uma garoinha pequena, mas quando foi hoje, caiu uma chuva. Hoje ainda conversei com a Lady Jane: minha irmã, como está Alagoas? De manhã, ela falou: está um calor terrível, e agora, nesse momento, os rios já têm água. Queridos, o nosso Deus é o Deus das coisas extraordinárias. Eu não estou aqui querendo vanglória para mim, porque tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Você pode orar como orou Elias, e o céu fechar, e ficar 3 anos sem chuva, se esse for o propósito de Deus. E meu querido, a palavra de Deus em João capítulo 14, verso 13... a palavra de Deus diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A minha oração foi feita no nome de Jesus. A nossa oração tem que ser feita no nome de Jesus. Tudo que nós formos fazer tem que ser com base no nome de Jesus, para que realmente as obras extraordinárias nos acompanhem e siga a nossa vida por todos os dias. Meu querido, somente pela fé extraordinária em Deus é que nós somos capacitados para pensarmos e fazer coisas extraordinárias. Somente pela direção de Deus é que Santos Dumont teve a revelação de que um dia nós poderíamos ter Boeing voando sobre os ares do nosso mundo. Querido, vamos lá para a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Mostra de onde vem a nossa capacidade para ser extraordinário. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacitação para sermos pessoas extraordinárias vem de Deus, aleluia. Vamos repetir comigo? Não que só vocês agora.
a nossa capacitação, o nosso poder para sermos extraordinários, como foi Sansão. Sansão foi um homem extraordinário, com apenas uma queixada de uma jumenta, ele matou mais de 1000 homens. Queridos, é através da presença do Espírito Santo, do poder de Deus em nossa vida, é que nós somos capacitados. Queridos, certa vez, eu terminei no domingo à noite, assim que eu deito, que começo a dormir, aquele sono tão gostoso, meu celular toca e eu deixo sempre o meu celular na cabeceira da cama. Atendi o telefone, era uma senhora me chamando para ir socorrer a mãe dela que estava endemoninhada. Bem ali de parede com o cemitério. Quando eu cheguei lá, tinha pessoa fumando, bêbado, esfregando a Bíblia na cara da mãe daquela mulher, montada em cima daquela mulher, e um monte de gente bêbado, porque Satanás faz a festa onde há bebida alcoólica. E aí eu cheguei e falei, meu pai, o que eu vim fazer aqui? Como que o Senhor vai operar num ambiente tão triste desse? E o povo ali, aí tinha um homem encostado no muro lá, separado, lá longe. E eu fui lá, falei, você está assistindo a cena? Ele falou, estou. Eu falei, o maior perigo aqui é o seguinte, eu expulsar de um, pegar todos os outros. É a realidade. Crente que não vigia e ora, pessoa que bebe, busca, esse acaba encontrando o poder de Satanás. E querido, a palavra de Deus diz que a suficiência vem do Senhor. E aí, aquela mulher ali, já olhando para mim, eu cheguei mais perto e fiquei olhando. De repente, aquela mulher deu uma virada assim, jogou aqueles homens para trás e ela ficou em pé. Eu só pus a mão na nuca e falei, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai, a mulher, pã. Já levantou, passou a mão no cabelo e falou, eu quero um copo de água. Eu falei, eu vou embora e não volto mais aqui, não me ligue. Ela está liberta. Queridos, a suficiência para sermos extraordinários, para sermos poderosos, viver debaixo da graça de Deus, é Ele que nos capacita, é Ele que nos abençoa, é Ele que direciona nós para termos uma vida de poder, expulsar demônio, curar enfermos, ser ministros da palavra da salvação. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 3, a gripe quer me pegar, mas não vai pegar não. Versículo 6, a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 3, 6, só voltar um pouquinho, isso. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova, não da, mas do Espírito, porque a letra, mas o Espírito. Queridos, esse versículo é muito claro. Somente por uma fé extraordinária nós recebemos a habilidade para realizarmos coisas extraordinárias, o qual nos habilita para sermos ministros da palavra da salvação, da palavra da esperança, da palavra da cura, da palavra da bênção extraordinária de Deus sobre as nossas vidas, da palavra de Deus operando em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Queridos, sem essa fé extraordinária, nós não passamos de crentes ordinários, ou seja, crentes na média, como as demais pessoas eram quando Jesus caminhava pela face da terra. A maioria não passava de crentes ordinários, mas houve uma mulher, o Júnior gosta muito de pregar, o Dr. Augusto, irmã Soledade, mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. Aquela mulher teve uma fé extraordinária. Aquela mulher acreditou no seu coração. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, não precisa mostrar não, irmã. Essa palavra é revelada da cura da mulher com hemorragia. Irmão, aquela mulher foi até Jesus e tocou só nas vestes dele. E ali aconteceu o grande milagre. O versículo 7... 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz assim, o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, mesmo quando já estava desfazendo, ninguém podia olhar para o rosto de Moisés quando ele desceu do monte,
porque a glória era tamanha. Agora imagina qual é a glória que tem sobre a sua vida. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério da esperança, da salvação, através do Espírito Santo? Queridos, você é habitado pelo Espírito Santo, então a glória que há em você é muito maior do que a glória da primeira casa, da segunda casa de Zorobabel. É a glória poderosa do Espírito de Deus que está no seu coração. Meu querido, portanto, nós podemos até ser enganados com alguns ministérios morte, como nós vimos e lemos o ministério morte de Moisés, que é uma comum, que até tem glória, mas não entra para a eterna promessa de Deus. Deus mostrou para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte, olha lá que lugar lindo, olha aquela cidade toda lá, aquilo ali eu tenho prometido para o povo de Israel, mas você não vai entrar. Eu falei para você, estou na rocha, você bateu na rocha, você não vai entrar, Moisés. E ele não entrou. Mas então não vale a pena ser crente se Moisés, um homem segundo o coração de Deus, eu creio, um homem manso, um homem cheio do Espírito, não entrou na terra da promessa. Queridos, mas a palavra de Deus diz que eu vou abraçar Moisés. Esse exemplo, Deus chamou Moisés para nos ensinar que se nós ficarmos batendo na rocha e não amando e cuidando da rocha, nós também não vamos tomar posse da coroa da vida eterna. Apenas um exemplo. Queridos, vamos ver o que aconteceu com Moisés, Deuteronômio 34, de 1 a 4. Diz a palavra: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, a terra do remédio, e a terra de Dan, e todo Naftali, toda a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o versículo 4, disse-lhe o Senhor: esta é a terra, é linda, sob juramento por ti, a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e te faço vê-la, olha para ela, contempla ela com os seus próprios olhos, porém não irás para lá. Queridos, nós corremos muito, mas muito perigo, muito perigoso é brincarmos de ser cristão, vivermos uma vida comum, na média, e nós precisamos ser extraordinário, como foi Moisés. Moisés não entrou na terra, porque ele falhou com Deus, mas o céu é o lugar dele, porque a palavra dá testemunho da obra dele, como cidadão do céu. Então, meu querido, hoje há muitas pessoas que têm fé, mas não a fé extraordinária. Estão agindo como cristãos ordinários dentro da média, como defensores da lei. Hoje eu tive uma conversa com o irmão no WhatsApp, falando que mulher não pode pregar na igreja. Eu falei: irmão, o texto fala de profetizar, e profetizar é outra coisa diferente. Ele falou: é verdade, então mulher pode pregar na igreja. Pregar o evangelho é para todas as pessoas, para todas as famílias na face da terra, homens e mulheres, enfermeiras, doutores, médicas e médicos. Todos nós somos chamados para fazer coisas extraordinárias através de uma fé extraordinária, e não vivermos enganados, vivendo uma fé ordinária, uma fé morta, uma fé sem poder sobrenatural de Jesus operando. Não importa se você é mulher, se você é homem, mas Deus te chamou, te escolheu para fazer coisas extraordinárias através de uma fé extraordinária. Queridos, vamos para o segundo princípio. Para sermos extraordinários, é necessário nascer de Deus. Queridos, eu posso até ter uma fé extraordinária. Eu peguei um vídeo que eu queria mostrar para os irmãos, o sofrimento de cristãos que não negaram a fé no Coliseu, leões matando crianças, mas eu achei muito pesado, muito triste. E queridos, aquelas vidas só foram para aquela arena porque tinha nascido de Deus. Se a pessoa não nasceu de Deus,
essas pessoas fogem da arena. Ontem o irmão Júnior aqui no culto passou um vídeo poderoso. Eu quase liguei para ele pedindo autorização para repetir para essa mensagem daquele vídeo. Mostrando o cristão batendo até sair sangue nas costas, arrastando cruz, andando de joelhos, chorando, mendigando, fazendo promessa, pagando promessa, mas não vai entrar no céu, porque não nasceram de Deus. Irmãos, para ser extraordinário é necessário nascer de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim: quando porém algum deles se converte, ou seja, quando o povo via Moisés, e quando se prega Moisés, o véu ainda continua cobrindo o rosto deles, mas quando porém alguém deles se converte ao Senhor, o véu quando nós nascemos de Deus, quando nós voltamos para Deus, quando eu nasci de Deus, irmãos, aquele véu que tampava a visão espiritual, a glória de Deus para se refletir na minha vida, aquilo foi retirado. E meus queridos, eu tomei posse então das grandes revelações, segredos extraordinários de Deus sobre a minha vida. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Esse é o segundo passo. É necessário se converter, nascer do Senhor, para o véu ser-lhe retirado. João capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no... Ou seja, você jamais poderá fazer coisa extraordinária se você não tiver uma experiência no seu coração, um reavivamento espiritual, a vida de Deus operando no seu coração através do novo nascimento. Portanto, meu querido, você pode até ter uma fé extraordinária, você pode até orar a noite inteira, você pode até andar descalço, até sangrar os seus pés, mas se você não tiver nascido de novo, você pode até dar esmola, queimar seu corpo, mas se você não tiver o amor, a glória de Deus operando na sua vida, a sua obra será comum, a sua obra será natural. A partir do momento em que você nasce de Deus, você faz uma obra como filho do Pai, você faz uma obra como fez Jesus, você faz uma obra para a glória do Pai. Então, queridos, o fundamento dessa verdade que eu acabo de te dizer está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A minha secretária do computador é eficiente, olha que rapidez, é 5,17, irmã. Dá uma pulinha aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. É que eu não li o 17, depois vou ler, tá? Você pulou aí, tem nada não. 2 Coríntios 5, 17 diz assim a palavra de Deus: e assim, se alguém já chegou até a presença de Cristo e já está com Ele no coração, é a nova criatura. As coisas antigas, as cachaças, as bebedeiras, a zoeira lá no quebra-pau, no baixa ali, já passaram, e eis que se fizeram tudo novo. Queridos, em nome de Jesus, eu estou diante de uma igreja que já nasceu de Deus, que já está em Cristo Jesus, que não é mais uma velha criatura, mas é uma nova criatura para a glória de Deus, que já abandonou as coisas antigas e já passaram a fazer coisas novas, coisas extraordinárias, coisas poderosas para a glória do Senhor. 2 Coríntios 3,17 vem agora. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, antes do novo nascimento, eu era escravo. Depois do novo nascimento, eu passei a viver com Cristo, e agora estou liberto de todas as amarras de Satanás. Amém? Queridos, o extraordinário reflete a glória do Senhor em todas as nossas ações. Quando Tiago foi chamado por Deus para orar, é para que a glória de Deus se refletisse na vida dele, para testemunho do poder de Deus, para a glória dele. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus mostra para nós: e todos nós, agora com o rosto desvendado, olhando para você olhando para mim,
Nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor e nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, irmãos. Isso é no caráter, isso é na maneira de viver. Não é aquela luz que brilhava no rosto de Moisés, mas é a luz, a glória de Deus que mostra através do fruto de uma vida salva, de um homem e de uma mulher que foi curado, lavado pelo sangue de Jesus e agora reflete a glória de Deus com a própria imagem de Jesus pelo Senhor, o Espírito Santo, que produz as qualidades de vida extraordinária em nosso ser. Amém? Queridos, esta é a glória do ministério da justiça operada por Cristo Jesus em nós. Fundamento e promessa. Ageu capítulo 2, versículo 9 fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, a segunda casa era o templo de Zorobabel. A terceira casa, a glória é nossa. É nós, somos do templo do Espírito Santo. É em nós que habita agora essa paz, essa promessa. Portanto, meu querido, a glória desta segunda casa, o templo construído por Zorobabel, tipifica, revela a nova vida em Cristo Jesus. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Queridos, o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que nasceram de Deus, que faz coisas extraordinárias. Mas para que isso se torne verdade, não adianta eu nascer de Deus e ficar só com o novo nascimento. Eu tenho que ter uma fé extraordinária. Eu tenho que ter um novo nascimento operando na minha vida. Mas quantos crentes nasceram de Deus e amarraram e falaram: pode me arrastar com cabo de aço, pode me cutucar com choque elétrico, mas eu não vou para frente. Eu não quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não quero orar em línguas. Eu não quero a transbordação do Espírito Santo. Eu já estou salvo e já está bom demais. Meu querido, para a glória de Deus, deixe o Espírito de Deus encher você como vaso dele. Deixe ele transbordar a sua vida, porque coisas extraordinárias só acontecem por meio de pessoas que são extraordinariamente cheias do poder, da presença do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então aplaude Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim. Marcos capítulo 1. Poxa, irmã, eu não vou usar esse texto, não, pode pular. Marcos capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: logo ao sair das águas, quando Jesus foi batizado, viu o céu rasgar-se e o Espírito descendo como bomba sobre ele. O verso 11, a palavra de Deus diz: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Queridos, foi nesse exato momento, no momento em que Jesus descia as águas para ser batizado, a glória poderosa do sobrenatural do Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, e os céus declarou abertamente, Deus falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho tanta alegria. Esse é o meu filho, que eu vou derramar sobre ele a glória, o poder para fazer coisas extraordinárias. E meu irmão, você que nasceu de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e isso começa pela obediência do batismo. Você já é batizado nas águas? Meu irmão, se você ainda não é, você precisa buscar esse batismo. Queridos, não basta ter uma fé extraordinária, mas é preciso ter uma vida que experimente continuamente o poder extraordinário do Espírito Santo operando no nosso coração. Não basta apenas ser visitado pelo Espírito Santo, mas é preciso ser tomado, ser habitado completamente, ser completamente cheio dele. Jesus sempre ouvia a voz de Deus, mas o mundo precisava ter um exemplo de que o Espírito Santo fala com a sua igreja. Jesus, quando ele foi orar diante do túmulo, ele falou: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que esse povo saiba que tu me enviaste, me dá esse poder. Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu do túmulo. A voz que desceu do céu foi para dizer: eu vou falar com Jesus,
eu vou falar com aquele jovem chamado Tiago. Eu vou dar atenção para os homens e mulheres que forem cheios de mim. Você entendeu, meu irmão? Então, na nova vida do cristão, cheio do Espírito Santo, tudo o que ele faz é direcionado pela voz de Deus, pela mão de Deus. Irmãos, se eu fosse contar as experiências da voz de Deus falando ao meu coração, nós íamos passar a noite inteira. Deus falando, vai aqui, vai ali. Vou só citar uma porque ia ser rápido. Eu estava no gabinete preparando uma mensagem, o Espírito Santo falou, pega o telefone, liga para a pessoa. Alô? É o senhor, pastor? Eu estava aqui chorando, querendo que o senhor falasse comigo. Me ligou. Sim, pastor, quem que falou para o senhor ligar para mim? Outra vez, eu estava indo para cá, lá para o lado da casa da Dinair. E a Marta e a Ive estavam comigo numa pressa desesperada para chegar na Dinair. E eu, lá ia ainda, eu falei, eu tenho que ir ali naquela casa ali. Mas você tem um negócio, ficar tirando esmola, que tem que parar em tudo quanto é lugar. Eu falei, eu tenho que ir lá. Aí vi mais, pastor, nós não saímos para ir para lá. E eu falei, mas eu tenho que ir para lá. E virei o carro e fui escutando até chegar na casa da irmã Maria. Quando eu cheguei na casa da irmã Maria, a Marta é testemunha. Ela estava de joelho chorando, pedindo que fosse uma pessoa de Deus levar uma palavra de fé para ela. A hora que eu cheguei, ela falou, obrigado, Jesus. Porque o Senhor prova mais uma vez que o Senhor me ama. Eu pedi que o Senhor mandasse o homem de Deus para orar por mim, porque eu estou com câncer. Irmão, nós oramos por ela e o câncer desapareceu. Para a glória de Deus. A Marta é testemunha disso. A Marta, minha esposa, e a minha nora, a Ive. Então, querido, é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma que Deus faz a obra. O Senhor passa a orientar a vida daqueles homens e daquelas mulheres que têm uma fé extraordinária, que nasceu de Deus e que tem uma vida extraordinária, cheia do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, ouvir a voz de Deus para Jesus era uma coisa natural. E para o crente, extraordinário. Preste bem atenção. Igreja, olha para mim. Todo mundo, olha para mim. Você tem ouvido a voz de Deus falar ao seu coração? Se você não tem ouvido, não se decepcione. Comece a orar hoje. Comece a buscar. Porque houve um homem chamado Abacuque, que queria ouvir a voz de Deus. E ele falou assim, eu vou subir para a minha torre. Abacuque capítulo 2, não precisa pôr não, irmão. Subir para a minha torre de vigia, ali eu vou ouvir o que Deus vai falar comigo. E a voz de Deus veio e falou, escreve numa tábua a visão que você vai ter. Queridos, Deus tem coisas maravilhosas aos cheios do Espírito Santo. O Senhor revela coisas extraordinárias que muitos crentes no Brasil, aqui em Costa Rica não tem, mas no Brasil, no mundo e em outros lugares tem coisas que crentes não sabem. 1 Coríntios capítulo 2, para nós encerrar a nossa mensagem. Glória a Deus, o pastor gosta de terminar o culto bem cedo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, vai sair lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para quem o ama. Ninguém nunca ouviu isso, a não ser os que nasceram de Deus e que têm uma fé extraordinária e que são cheios do Espírito Santo. Vamos ver o versículo 10? Versículo 10. Mas Deus, o nosso Pai, revelou isso para nós por meio de quem? Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Queridos, quando eu descobri isso, quando eu dei posse dessa realidade, queridos, o apóstolo Paulo, ele andava em êxtase. Ele era conduzido pelo poder do Espírito Santo a coisas extraordinárias. E Deus tem revelado coisas extraordinárias ao meu coração. Queridos, só os que realmente receberam a salvação, a revelação do ministério da justiça, pelo poder do Espírito Santo,
sabe dessas coisas. Somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem fazer coisas extraordinárias. Alguém já ouviu falar em Martin Luther King? Ouviu falar? Martin Luther King foi um homem que transformou os Estados Unidos. Ele combateu o racismo. Irmãos, ele era o líder pacifista, lutou incessantemente pelos princípios de liberdade e igualdade, pelos direitos civis na América. Ele, por incrível que pareça, era um pastor negro, mas era um batista extraordinário. Queridos, foi uma única batalha nos Estados Unidos que não derramou sangue e alcançou a vitória para a glória de Deus. Mudar uma nação, quebrar uma tradição de uma nação, somente o poder do Espírito Santo é coisa comum para os homens e mulheres extraordinários de Deus. Eu quero... Karina Miranda Gama é que me passou essa informação de Martin Luther King. Queridos, nós temos que consagrar a nossa vida para Deus. Na vida de um crente que faz coisas extraordinárias não há lugar para pecado. Não há lugar para a ação de Satanás e do espírito da desobediência. Mas no coração de Deus, aonde está realmente o poder do Espírito Santo? Aonde está o crente? No coração de Deus. Há uma vida de santidade para cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Vida de santidade, vida extraordinária. Nasceu de Deus, tem uma fé extraordinária e uma vida cheia do Espírito Santo. Você já nasceu de Deus? Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração como único Deus e Salvador de sua vida? Tem alguém aqui que nunca fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo e que gostaria de experimentar dessa bênção, desse poder sobrenatural, de Jesus se capacitando para você fazer coisa extraordinária? Você quer receber Jesus Cristo no seu coração nesta noite, para que Ele te capacite, para que você receba essa suficiência que vem dEle no seu coração, na sua vida? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Tem alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém que quer receber Jesus Cristo como seu Deus e Salvador de sua vida? Você nunca recebeu Jesus na sua vida, você quer receber hoje? Levanta a sua mão. Você nunca recebeu Jesus, você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus? Levanta a sua mão. Se você já fez, não precisa. Então eu creio que todos aqui já receberam Jesus Cristo. Agora, outra pergunta. Você já nasceu de Deus? Você tem a convicção que Deus já gerou em você a nova vida? Se você ainda não tem, levante uma das suas mãos, que eu quero interceder por você nesse ministério. Você nascer de Deus, tomar posse de uma nova vida, nascer do Espírito Santo. Tem alguém que ainda não sentiu que nasceu de Deus, tem dúvida, tem medo de perder a salvação por isso? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Amém? Minha sogra. Glória a Deus. Mais gente? Levanta a mão. Amém. Tem mais aí pessoas, agora eu vou dar mais uma oportunidade. Tem mais alguém aí que, com certeza, ainda não experimentou de uma vida transbordante do Espírito Santo, cheia da vida de Deus. Nunca ouviu a voz de Deus. Nunca ouviu Deus dizendo: filho, é para aqui, é para ali. Eu tinha um texto de Isaías, até pulei, porque... Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Você que tem uma fé extraordinária, você que já nasceu de Deus, você que quer nascer de Deus, quer uma vida cheia do Espírito Santo, deixa o seu lugar e vem para frente que eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Venha para frente. Todos aqui que quiserem o novo nascimento, todos aqueles que levantaram a mão, todos aqueles que quiserem uma vida cheia de Jesus, uma vida cheia da presença de Deus, pode deixar o seu lugar. Eu quero convidar o pastor Augusto para fazer essa oração, intercedendo a favor dos irmãos que estão aqui à frente. Aleluia, Jesus.
Você deseja realmente ser usado, usada por Deus de uma maneira extraordinária, ser usado no púlpito do ministério de louvor. Você deseja que Jesus Cristo te capacite para uma grande obra. A capacidade vem do Senhor. Ele quer gerar nova vida. Ele quer encher você do Espírito Santo nesta noite. Não tenha medo de Jesus. Deixe Ele te usar. Boa noite, irmãos. Vamos orar então. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos estarmos junto com esses irmãos aqui. E Pai amado, nós queremos cada dia coisas novas vindas do Senhor, coisas que mudem o Senhor, aquilo que muitas vezes pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, nós não conseguimos retirar, ó Deus, das nossas vidas. Amado, dá-nos um novo viver, um novo aproximar ao Teu lado, Senhor, e que nós Te reconheçamos como Senhor e dono das nossas vidas, Pai. Sim, ó Deus. Que as nossas famílias e os nossos filhos também pudessem experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Oh, glória, Pai. Pai amado, sabemos que queremos deixar, ó Deus, aquilo que o mundo muitas vezes oferece, prega. Nós queremos, Senhor, os valores que o Senhor tem na Bíblia. Sim, ó Deus. Os valores que o Senhor tem colocado para que nós possamos viver em comunhão, em harmonia, em paz. Com Teu Santo Espírito, Senhor. Quando muitas vezes, Senhor, vemos pessoas tão frustradas, tão desanimadas, reclamando de tudo, sem esperança, sem horizonte. Nós queremos, Senhor, que Tua mão, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Sim, esteja cada vez mais em nossas vidas. em nome de Jesus. Te pedimos perdão, Deus, se alguma coisa temos falhado, temos decepcionado alguém. Senhor, talvez é hora de nós restaurarmos tudo isso, Senhor. Sim, Jesus. É hora, Senhor, de reconciliar